Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Mulherzinhas da Louisa May Alcott. Já faz algum tempo que eu tenho esse livro na minha coleção em inglês. Eu tenho duas edições desse livro que são muito bonitas. Essa aqui é até de uma coleção, olha, ela é bem bonita. Uma coleção de livros infanto-juvenis clássicos. E tenho essa outra aqui que eu comprei bem baratinho na Saraiva na época, acho que R$16. Nem sei se tem mais. Mas, na verdade, eu só fui ler esse livro mês passado nessa edição que eu recebi da editora Via Leitura, que, como vocês podem ver, é uma edição bem mais fininha, né, menor do que estas outras, olha, pelo menos a metade do tamanho, né? E isso não é por acaso. Depois eu descobri que nessa edição só consta mesmo a primeira parte da história, que seria o livro Mulherzinhas. A segunda parte, que é chamada por alguns de Boas Esposas, tem esse outro título, é na verdade uma continuação dessa história, né? Uma segunda parte, e muitos dos livros, especialmente em inglês, vêm já as duas partes juntas, né? Vem no índice assim, parte 1, parte 2 mesmo. Então vem a história completa. Mas de qualquer maneira, no mês de setembro eu li apenas esta primeira parte, vai ser sobre essa que eu vou comentar com vocês, sem spoilers, né? Esse livro é considerado um infanto-juvenil, então é um livro voltado para esse público infanto-juvenil, porém ele também é um romance de formação, porque aqui a gente vai acompanhar a jornada de 4 irmãs da família March, vivendo várias situações, crescendo e aprendendo com os obstáculos no caminho, com as situações que elas passam, e elas vão amadurecendo ao longo do texto, né? A gente vai percebendo um pouco esse amadurecimento, e a gente vai acompanhar essa jornada desde a adolescência, né? Algumas das meninas são bem novinhas, até a vida adulta delas. Aqui eu até anotei a idade de cada uma pra falar pra vocês, ó. A Amy, que é mais novinha, tem 12 anos, a Elizabeth, ou Beth, tem 13, a Josephine, ou Joe, tem 15, e a Margaret, a Maggie, tem 16. Então elas têm uma faixa etária aí de pré-adolescente, adolescente, e elas vão vivendo coisas que têm a ver com a sua idade, mas elas vão entrando na fase adulta e é aí que entra o romance de formação em si. E o livro foi publicado em 1868, mas a história se passa no período da Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, e o mais interessante é que a própria autora, ela foi abolicionista, ela foi feminista, ela até escreveu um livro do período em que ela atuou como enfermeira durante a Guerra Civil Americana, que não foi o seu livro de maior sucesso, né, que se chama Hospital Sketches. Esse aqui, na realidade, é o livro pelo qual ela é mais conhecida mesmo, mas ela também vivenciou muitas dessas coisas que ela traz pra história também. Então, durante a história de Mulherzinhas, que não é focado na guerra, a gente tem algumas informações sobre a guerra, sabe, bem sutis, assim. O próprio pai das meninas, ele está fora na guerra e ele é um capelão, e a mãe delas ajuda também, trabalha com coisas relacionadas à guerra, ajudando outras pessoas, né? E é um período muito difícil pra família, porque eles estão com problemas financeiros, tiveram que cortar muitos gastos, eles vivem de uma maneira mais humilde, mais simples, e as meninas até mais velhas começam a ter que trabalhar pra ajudar a família, né? A Maggie, ela trabalha na casa de uma família cuidando das crianças como uma preceptora, né? Assim como a protagonista de Jane Eyre, pra quem leu esse outro livro, a Maggie trabalha como preceptora, a Joe trabalha com a tia, cuidando, servindo quase como de dama de companhia pra essa tia. Então as duas filhas mais velhas ainda trabalham pra ajudar na renda da família. E a história é muito comovente, porque a gente vai vendo de maneira episódica como elas vão vivendo essa vida, preocupadas com o pai que tá na guerra, ajudando a mãe a sobreviver, a cuidar das 4 filhas, né, e a viver esse dia a dia de uma mulher da sua época, né. Então a gente tem muito aqui dos costumes da época, né, do padrão de vida, das imposições à mulher. Então a gente vai vendo como cada uma dessas meninas vai encarando esses desafios conforme elas vão crescendo, e a gente vê também que elas são adolescentes, né, então é óbvio que elas vão ter aquelas dúvidas e situações conflituosas da adolescência, de tentar se descobrir como mulher da sua época ainda, que era uma época muito difícil para as mulheres, muito limitante. A gente tem aqui a personagem Joe, que é a irmã mais questionadora, que não aceita muito bem esses padrões impostos, ela quer brincar com um menino, ela até muitas vezes fica triste por não ter nascido um menino, porque ela quer fazer as brincadeiras de menino, ela não se importa com essa coisa pomposa da sociedade, de ter que frequentar bailes, e ela não se vê nessa posição feminina da época, sabe? Então ela não se enquadra nesses moldes e ela faz de tudo pra tentar quebrar esse padrão, mas muitas vezes ela é reprimida pela família porque ela precisa se comportar como tal, ela não pode sair correndo pelos campos brincando
atuando como um menino sem responsabilidades. E elas encaram tudo isso de uma maneira muito positiva, muito inspiradora também. E a história toda é cheia de lições, né? É, como eu falei, um pouco episódica, né? Então em cada capítulo elas vão passar por alguma situação. Vai ter talvez uma das irmãs que vai ser a principal daquele capítulo. Então a gente vai ver alguma coisa acontecendo com ela, as outras tentando ajudar, ela tentando se virar com a situação que caiu no colo, digamos assim. E aos poucos elas vão enfrentando essas situações e tirando lições disso. Então é uma história muito bonita e de certa forma autobiográfica também, porque dizem que a vida da autora tem muito a ver também com a vida das irmãs March. Que a autora também teve 3 irmãs, que uma das irmãs teve a mesma doença que acomete uma das irmãs aqui durante a história. E calma que isso não é spoiler, são só detalhes mesmo autobiográficos. E a própria autora tem muito também da personagem Joe e vice-versa, né? Se a gente for parar pra analisar mesmo, porque a Joe, ela é a escritora da família, sabe? Ela escreve as peças de teatro que as irmãs usam nas brincadeiras, ela é que bola as brincadeiras mais criativas, ela escreve histórias escondidas, assim, que um dia ela planeja publicar, contos de fadas, e enfim, algumas coisas assim que eu não vou contar mais detalhes, né, mas que vão surgindo durante a história, que você vai conseguindo perceber algumas similaridades com a própria autora, né, a Louisa May Alcott. Mas ainda assim não é dito autobiográfico, ele assim, tem alguns críticos que falam que sim, e a gente consegue perceber algumas semelhanças sim. Mas de qualquer maneira, a história ela vai muito além, né, ela vai contar a jornada dessas meninas, ela vai falar um pouco sobre essas dificuldades do período de guerra, ela vai falar também sobre esse estilo de vida e sobre tentar ir contra a corrente, sabe, ir contra a maré, que é o caso da Joe. E as irmãs são muito diferentes entre si, sabe, você tem a Amy, que é a mais novinha e que é a mais politicamente correta, que gosta dos costumes, dos grandes bailes, que vê graça em realmente se arrumar, se emperequetar e tal. Então ela tem uma personalidade que vai muito da vaidade até o egoísmo, sabe? Muitas vezes ela pensa muito só nela, só nas coisas que ela quer pra si. E a gente já tem a Beth, que é a segunda mais nova, que é a mais abnegada de todas, que faz tudo pela família, muito gentil, é muito, muito tímida, de uma forma até assim, exagerada mesmo. Ela não consegue se abrir com as pessoas, mas ela é uma pessoa muito solícita, que tá sempre ali pra ajudar todo mundo, que não pensa em mais nada a não ser realmente cuidar dos outros. E a gente tem as duas mais velhas, como eu falei, a Joe com temperamento forte, tempestuoso, muitas vezes faz coisas, se arrepende, faz coisas e fala também sem pensar. E tem a Maggie, que é muito doce, mas também é bastante vaidosa, também se preocupa muito com a posição social da família. Então a gente tem irmãs muito diferentes entre si e todas elas dão uma contribuição enorme pro livro, assim, com as suas personalidades tão distintas. Então eu achei a história muito bonita, eu acho que vale muito a pena a leitura. Infelizmente eu só li esta primeira parte por enquanto, né, que é o Mulherzinhas, mas eu pretendo ler a segunda parte em breve, porque nós sabemos que tem um filme aí sendo produzido, não é mesmo? Além do filme novo que vai lançar, já tem uma adaptação antiga que se chama Adoráveis Mulheres e que eu não assisti ainda, também quero muito ver porque tem umas atrizes que eu adoro, então eu tô doida pra assistir. E tem também uma série que, se eu não me engano, tem na Amazon Prime, caso vocês queiram assistir. E se eu não me engano, essas adaptações são da história completa, primeira e segunda parte. Então eu preciso ler a segunda mesmo pra poder assistir. Mas é um livro que chamou muito a minha atenção por muito tempo, especialmente por conta da referência de Friends, né? Quando o Joey tá lendo esse livro que ele coloca no congelador e ele fica todo emocionado lá, querendo chorar e tal. E agora que eu li o livro eu sei por quê. Então tem uma parte aqui muito tocante, assim, que eu fiquei super emocionada e chorei mesmo, assim. Eu estava lendo no avião, daí correram várias lágrimas que eu tive que parar o livro onde eu estava e ficar assim, pensando na vida, né? Então é um livro que eu gostei muito, não se tornou o meu favorito desse gênero de infanto-juvenil clássico, assim, eu ainda fico com A Princesinha e Jardim Secreto, acho que um dos meus favoritos, assim, desse estilo, mas ainda assim recomendo muito pra vocês, leiam, não façam como eu leio as duas partes, que eu ainda vou ler, se vocês quiserem eu venho comentar depois também, e assistam as adaptações, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal, um beijão e até lá. Tchau, tchau!